E aí, pessoal, espero que tenham gostado da primeira parte da nossa aula pré-socráticos. Agora vamos para a segunda parte, estudando os pitagóricos ou a filosofia pitagórica e também a pluralista, ok? Vamos para a nossa aula. Ok, galera, estamos aí para a segunda parte da nossa aula, falando agora sobre a escola pitagórica, o Pitágoras de Samos. Certamente você já estudou o teorema de Pitágoras. Gente, eu não manjo nada disso, né? Matemática não é minha área, infelizmente, mas a gente sabe o que é, né? Mas aí, você que está fazendo ensino médio, ou já fez, está na graduação, você sabe o terror do teorema de Pitágoras, o que ele deixou para a gente. Bom, o Pitágoras é um filósofo indispensável também para se falar dos pré-socráticos, não há como passar sem ele, até porque para ele a matemática tem um significado muito maior do que o que você pensa. Para ele os números têm um significado muito mais profundo do que você pode pensar. Para quem pensa que a matemática ela é aquela coisa racional, puramente racional, a matemática ela desconsidera os elementos religiosos, espirituais, não conhece o Pita, quer dizer, para os íntimos Pita, né? O Pitágoras aí, o Pitágoras, porque a matemática dele, os números deles são revestidos de espiritualidade, revestidos de uma áurea, né, mística, e é o que a gente vai ver brevemente nessa aula aqui, para você ter essa introdução aí ao Pitágoras, tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer o Pitágoras, um pouquinho mais sobre o seu pensamento. Então, a escola pitagórica, como eu disse a vocês na primeira parte dessa aula, Pitágoras nasce na cidade de Samos, mas é na Península Itálica que ele vai desenvolver. E aí talvez em alguns livros você encontre não como escola pitagórica, mas como escola itálica ou escola italiana, ou filósofos itálicos, talvez você encontre dessa maneira, tá certo? Então você não vai encontrar ele na escola jônica. Por quê? Primeiro que o pressuposto dele é outro, né? Ele não está atrás da arquê, né? Como vão estar os milesianos, principalmente, os que nós vimos agora na aula, na parte anterior da aula, mas ele de alguma forma vai responder a questão da arquê, tá certo? Então assim, ele não está voltado a descobrir a origem do cosmos, não, mas ele apresenta os números de alguma forma como elemento gerador de todas as coisas, tá bom? Então, muito cuidado quando de repente você ouvir que a arquê para o Pitágoras são os números, como se ele fosse estivesse, né, na mesma pegada lá do Tales, do Anaximandro e do Anaxímenes. Não, a pegada é outra, mas que, de alguma forma, ele acaba oferecendo um arquê, oferecendo alguma coisa que explique a origem do universo, ele oferece. E para ele são os números. Mas a gente vai ver isso agora mesmo na nossa aula. Ok? Então, o Pitágoras está aí, simpático, né? Parece mais, nossa, eu ia falar que ele parece com Osama Bin Laden, mas é uma ofensa, né? Ao Pitágoras. Mas ele nasce no ano 570, na ilha de Samos, na região da Ásia Menor, ainda Magna Grécia, ou seja, desde as invasões dos dóricos, né, que os gregos eles tiveram que se expandir, foram para várias regiões e continuaram essa expansão, até pelo comércio que existia no Mar Egeu, né, muitas regiões foram para lá. Depois, a Ásia Menor esteve sob domínio persa, inclusive, né, por muito tempo, e por conta da expansão persa, aí você tem 300, Guerra de 300, eles dominaram várias regiões, só que eles promoviam liberdade, né? Os persas, muito interessante nisso, eles não, quando eles tomavam um lugar, eles não sucumbiam à cultura daquele lugar, não dominavam de uma forma a anular as questões internas daquele lugar, a cultura própria até daquele lugar, né? Tinha que pagar imposto, tinha que pagar coisa qualquer, como um vassalo medieval, você vai pensar aí, a ideia do vassalo e do suzerano, né? Então vamos pensar que aí aquele reino que foi tomado, aquela região que foi tomada, se tornava vassala, né, do Império Persa, né, do Império Persa, porque já era um império, dominou
toda a região ali da Mesopotâmia e tal. E aí tem a história bíblica, inclusive, né, quando eles dominam, inclusive, a região ali da Palestina, a região de Judá, principalmente. E aí vai o Daniel, Misael, Azarias, tudo para lá, mas isso é outra história. E aí ele morre em 497 ou 496, em Metaponto, na região do sul da Itália. Percebe que eu já disse na primeira parte da aula. Ele vai então para outra região e lá acaba desenvolvendo e criando inclusive a sua escola, né? Através de estudos astronômicos, afirmava que a Terra era esférica e suspensa no espaço. Defendia também que a Terra girava em torno do Sol. Isso são uma espécie de generalizações que se faz sobre o que ele disse, né? Então ele trazia esses indícios aí, ele trazia essa ideia já de uma Terra esférica suspensa no espaço, ou seja, ela não estava sobre algo, né, uma espécie de eixo que a sustentasse em alguma outra coisa, como nós temos, né, naquele globo tal, tem aquela base sustentando ali em cima da mesa. Não, era esférica, suspensa, solta e tal, e ela já girava em torno do Sol. Olha que interessante, né? Coisa que a gente vai discutir aí lá na Idade Média, já na Baixa Idade Média, caminhando já no Renascimento Cultural e tudo mais, onde essas questões vão voltar, né? Ok? Então, uma de suas principais elaborações foi o teorema que recebe o seu nome, Teorema de Pitágoras. Só para a gente entender, o Aristóteles ele diz alguma coisa, né, sobre o Pitágoras. Não dá, gente, para trazer todas as citações que são feitas dessas pessoas, né? A gente teria aulas aqui imensas. Na verdade, só os pré-socráticos é um bimestre de um curso de graduação, né? Então é muita coisa para se estudar. Mas ele diz o seguinte: contemporaneamente com estes filósofos, falando dos primeiros filósofos, no caso os pré-socráticos, e antes deles, os pitagóricos, como são denominados, devotaram-se à matemática. Então ele está dizendo, olha, todos os pré-socráticos, mas até antes dos pré-socráticos, esses caras já estavam voltados à matemática, eles já estavam envolvidos na matemática, né? Isso que ele quis dizer. Eles foram os primeiros a dedicarem-se ao avanço desse estudo e nutridos dessas ciências. Pensaram que seus princípios eram os princípios de todas as coisas, desde que desses princípios os números são, por natureza, os primeiros, e nos números eles pareceram ver muitas semelhanças com as coisas que existem, e vêm a ser mais do que qualquer dos elementos. Então, ele está fazendo referência aos outros pré-socráticos. Aquilo que os outros viram como origem, ele está dizendo, o Pitágoras, ele encontrou muitos princípios. E ele acredita que os primeiros princípios são os números. E aí o Aristóteles está fazendo justamente uma transposição da coisa. Ele está dizendo, assim como aqueles apresentaram aqueles elementos como arquê, os pitagóricos apresentavam um número, de forma a que se tornarem uma espécie de compreensão da origem das coisas. Tá certo? Já comentei um pouquinho isso agora há pouco, né? A questão dos pitagóricos e da arquê. Mas é muito interessante a gente ver esses comentários dos clássicos, dos filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, sobre eles, porque eles são uma fonte muito próxima. Então é importante a gente pega muito o Geist, né, o espírito da coisa ali, a ideia que se tinha sobre ele, não a ideia que nós fazemos hoje meramente. Tá bom? Bom, então, para o Pitágoras, esse princípio, eu coloquei aí, né? Esse princípio são os números, aquilo que parecido com a arquê deles. Então, por quê? Porque tudo pode ser expresso por números. Se você vai lembrar aí, eu não coloquei a imagem para não ficar com muita coisa aí, mas aquele homem vitruviano lá, né? Do Renascimento, do Da Vinci e tal, é o homem matematicamente perfeito. Por quê? Porque o renascimento cultural, ele é exatamente isso. É esse renascimento da cultura greco-romana. Assim como tudo se explicava nos números na cultura greco-romana, pelo menos a partir da escola pitagórica, o renascimento cultural ele vem resgatar essa cultura. E a gente vai ver isso em outras aulas aí adiante. Mas essa ideia da expressão dos números é muito importante. E aí, mais uma vez, só para lembrar você e para fazer um outro comentário, a gente pensa, então eles eram uma espécie de racionalistas da época. Não. Pitágoras, na verdade, gente, ele fundou não meramente uma escola, mas uma espécie de religião.
O pitagorismo era uma espécie de seita religiosa, grupo religioso muito sério, inclusive, com vários rituais detalhados. Tem bastante literatura que fala sobre esses rituais, é que eu não quero ampliar isso para você aqui, para não cansá-lo demasiadamente. Mas, por exemplo, ritual sobre o banho, ritual sobre troca de roupa, ritual sobre várias coisas cotidianas da vida que precisavam ser observadas. Então, tinham cultos lá, tinha uma espécie tinha as celebrações lá, então, nessa escola pitagórica. Então, por quê? Porque o número para o Pitágoras não é o que é para nós hoje. Por exemplo, você pensa o número 1, certo? O número 1, ele representa muito mais que o número 1, que uma unidade. Ele representa o uno, a unidade. Não é uma unidade, mas a própria unidade. O 2, não são duas unidades, mas o dualismo. Então, os números estão imbuídos de um significado místico. Entendeu? Então, por isso que os números não são meros números, são causas primárias, são princípios primeiros, os números. Então, não é mero algarismo e coisa que você vê concretamente pela unidade dos objetos, mas é uma coisa muito mais profunda que isso. Olha só que interessante aqui, eu quero mostrar para vocês. Perceba que aqui são números pares, certo? O número par, por exemplo, representa o infinito. Olha só que interessante. Olha a setinha aqui, ó. No número par, a seta passa direto, certo? Ela não tem limite, não tem nada limitante a ela. Por quê? No 4, no 6, aí no 8, 10, 12, tudo. Todos os pares. O par representa o infinito. E o ímpar? O finito. Aquilo que limita. O ímpar é o elemento limitador. Percebe como o número não é mero número para ele? Percebe como o par e ímpar não é simples par e ímpar? Mas o par representando o infinito, o indeterminado, aquilo que não há obstáculos, né? E o ímpar como sendo o limite, o finito. Né? Então, olha só, aqui o 1, então, o 3, o 5, o 7, eles têm o elemento limitador aqui. Muito interessante isso, não é? Olha outra coisa interessante aqui. A questão do quadrado e do retângulo, do par e do ímpar. Perceba que aqui você tem números ímpares formando esse quadrado aqui, certo? Números ímpares. Ó, 1, 2 e 3. O número ímpar forma o quadrado. Então, o quadrado é ímpar. E o retângulo? O retângulo é par. 1, 2, 3, 4. Percebe aqui? Olha aqui. Dentro dessa cavidade, dentro dessa linha aqui, o par forma o retângulo e o ímpar forma o quadrado. Gente, que genial! Que fantástico! Eu nunca ia saber disso se o Pitágoras não tivesse dito pra gente, porque eu nunca havia visto isso em algum lugar antes de aprender isso. Eu lembro na faculdade, eu me maravilhei quando eu vi essas coisas, achei muito fantástico, muito interessante. Mas, lembrando sempre do pressuposto que tem aqui, né? A razão não excluindo pressupostos religiosos. Por que eu estou insistindo nisso, talvez você esteja perguntando? Porque nós temos uma tendência a achar que a consciência racional, ou ser racional, é como se eu nunca tivesse inconscientemente um pressuposto religioso presente. Mas ele sempre estará presente. Mas eu sou ateu. Então, o pressuposto religioso está lá, auxiliando as suas direções, as suas conclusões, a sua compreensão da realidade. Ou seja, qual é o princípio? Da negação a Deus. Então, a partir de um princípio religioso, que é a negação a Deus, você estabelece, você constrói a sua cosmovisão, ou seja, a maneira como você percebe o mundo. Então, o mundo sempre será percebido, em última análise, a partir de pressupostos religiosos. No Ocidente não há como escapar disso. Não estou dizendo que no Oriente não também, tá? Mas eu quero me deter aqui, porque para falar do Oriente eu precisava explicar umas outras coisas que eu não tenho condição de explicar isso agora, porque a aula não é esse propósito e não há espaço para isso. Você não vai assistir a aula se ficar muito grande. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui então, para finalizar a nossa aula,
a escola pluralista. Acho que vai dar tempo a gente fazer junto essas duas aqui, e a gente divide só em duas partes a aula. Ok, escola pluralista. Um dos principais nomes dessa escola, ou dois nomes nós vamos trabalhar aqui, o Empédocles. Esse sujeito aí que parece um árabe, né? Parece uma coisa assim, mas não tem nada disso não. O Empédocles, ele já vai para um foco diferente. Ele é um pluralista. Por que pluralista? Ele não acredita que existe apenas uma arquê, ou seja, um elemento, um princípio gerador de todas as coisas. Mas esses princípios são múltiplos. E ele vai escolher o quê? Terra, água, fogo e ar. A partir desses 4 elementos, então, ele acredita que se deu origem a tudo que existe, todas as coisas. Quer dizer, ele apelou um pouquinho. Aí eu poderia perguntar para ele, tá, mas de onde veio a terra, a água, o fogo e o ar? Bom, ele não quis responder para a gente. Mas esses 4 elementos, por meio do amor, isso aqui tem um negócio muito legal, e do ódio, é que eles constituem todas as coisas. Bom, esse amor e ódio, na verdade, é uma espécie aí de um plágio que ele faz quando a gente viu lá, né, da oposição, processo dialético. Pois é, o amor, ele gera o quê? A agregação, união, né? Numa relação, por exemplo, de amor entre o barro, a terra, melhor dizendo, e a água, você gera o barro. E por meio do barro você faz o vaso. Ok? Então o que o vaso é? O vaso é um resultado da agregação por meio do amor. Tá certo? Entendeu? Simplesinho isso. A semente com a terra e a água, por meio da relação entre esses 3, você tem a planta, a agregação, amor. Mas e o ódio, a desagregação, né? Tal. E aí você pode pegar outro elemento, né? Outros elementos. Deixa eu pensar aqui num exemplo bem simples para a gente, né? Você pega, por exemplo, uma madeira, uma árvore, né? Então, por meio da desagregação, por meio do ódio da árvore, você tira o fruto, você arranca o fruto dela, certo? Arrancando aquele fruto é uma desagregação, é o ódio, é a morte ali. É uma morte, aquele fruto agora está morto, ele vai... Por isso que ele começa a apodrecer, se você não comer ele. Então, mas por meio daquilo também, se fica a semente. E a semente, então, colocada na terra, por amor, gera. Mas ela tem um processo também de ódio interno a ela. Que é a morte, a desagregação da vida, faz com que aquela semente brote uma nova vida. Então, por meio do ódio, do amor, da desagregação e da agregação, é que surgem todas as coisas. Tudo é um constante devir, mudança, por meio do quê? Por meio desse processo de amor e ódio, agregação e desagregação. Isso está muito parecido com a ideia dialética, né? É um processo, não deixa de ser um processo dialético apresentado de forma diferente. E aí, por meio dessa relação de amor e ódio, agregação e desagregação, é que surgem todas as coisas. Tudo surge por meio disso. E aí, o Anaxágoras, também um pluralista. O que ele vai dizer? Defendia a ideia de que tudo que existe é resultado do agrupamento de pequenas partículas, as quais chamou de semente. Ele diz o seguinte, e aqui é importante a gente pensar numa coisa interessante. Percebe que as coisas saíram de água, de explicações mais simplistas para explicações mais complexas, né? Por exemplo, quando chega no Empédocles, ele já não consegue achar que só a água é suficiente, que um ápero, um infinito, o ar, seja suficiente. Ele acredita que precisam mais elementos para dar conta de explicar tudo que foi criado, certo? Mas, claro, aí ele precisa explicar como que esses 4 elementos deram origem a todas as coisas. Aí ele cria essa ideia da agregação e desagregação, amor e ódio, união e separação. Entretanto, ele não diz de onde essas coisas vieram. Mas o Anaxágoras, ele já vai trazer uma ideia um pouco mais elaborada. E você vai ver na sequência, quando a gente vai falar dos atomistas, que essa elaboração se afunila neles. Ele diz o seguinte, que imagine um Lego aqui, né? Você vê lá um navio de Lego, eu vi já leões feitos de Lego, estruturas enormes feitas de Lego. Cada pecinha do Lego é uma espécie de semente. É disso que o Anaxágoras está dizendo.
que todo o universo ele é criado por meio de pequenas sementes, partículas que se unem e uma vez unidas elas formam o que nós vemos. Só que não enxergamos com o olho nu essas sementes, essas partículas, ok? Parecido com alguma coisa que você já imagina o que é, né? Então assim a mistura dessa semente traria tudo a existência. Então essa semente ela não é apenas uma somatória, um encaixe como o Lego, né? Mas por meio da mistura, elas vão se misturando e elas vão gerando outras coisas. Como, por exemplo, você pega um metal com outro tipo de metal e dá um terceiro tipo de metal. Essas sementes elas vão se unindo, se misturando e elas vão gerando coisas diferentes. Percebe aqui a coisa já está bem mais afunilada, né? Muito mais já metodológica, já uma explicação um pouco mais próximo de coisas que a gente já pensa hoje, como células e tudo mais. Ainda que, mais uma vez, o elemento místico ainda esteja presente aqui. Então, o que diferenciaria uma coisa da outra é o quê? A predominância de uma semente ou de um elemento em relação ao outro. Então, por exemplo, você pega o ouro, né? O ouro tem ouro mais puro e menos puro, não é verdade? Então, quanto mais parte pura do ouro, mais caro ele é. O que determinaria a diferença entre as coisas? Por exemplo, vamos pegar uma semente aqui, duas sementes, uma semente do quente e uma semente do frio, ok? E nós vamos misturar. Se essa água ela vai estar mais quente ou mais fria, no resultado, vai depender da predominância de uma semente para outra. Se eu pego 100 ml de água fervendo e jogo 900 ml de água fria, claro que aquilo vai se tornar um morninho quase imperceptível. Ou nem vou perceber, ela vai continuar fria a água. Agora, se eu pego 100 ml de água fria e jogo 900 ml de água fervendo, claro que aquela água não vai estar fervendo, mas ela vai ter a predominância da quentura, do calor, certo? Assim como o outro predomina a frieza, esse vai predominar o calor. Então, aquilo que dá cara às coisas e modela as coisas, a predominância de uma semente para outra. Essa é a ideia do Anaxágoras, inteligente o Anaxágoras. E aí tem o Leucipo, o Leucipo e o Demócrito, né? Eu errei aqui na letra na hora de colocar ali. A tese central do atomismo, porque eles representam então o atomismo. O que é o atomismo? É isso que você está pensando, é a ideia do átomo. Pois é, olha só, saímos da água, chegamos no átomo. O Leucipo e o Demócrito, eles dizem o seguinte, tá? A fotinha do Facebook deles aí. Diz o seguinte, tudo é originado do átomo. O átomo mesmo que a gente estudou lá em química, né, na escola. Pois é a concepção de ser e não ser, ou seja, os átomos, ser e o espaço vazio, não ser. Bom, essa questão de ser e não ser nós vamos deixar para os eleatas, né, por Parmênides, o Heráclito. Bom, então aguarde essa aula, já já ela vai sair, aliás, é a próxima, onde a gente vai estudá-los. E aí, só para a gente entender que a ideia de que o átomo cria as coisas. Aquilo que existe é aquilo que é o ser. Aquilo que não existe, não é, certo? É o vazio. Então, o átomo determina o que é e o que não é. O átomo determina o ser e o não ser, porque onde não há o átomo, há o vazio. Não há ser ali, tá bom? Mas a gente vai entender o que é ser em outro momento. Então, as características dos átomos determinam-se por duas tendências. Quais as características desses átomos para que eles gerem as coisas? Primeiro, por um lado, os átomos determinam a natureza de todas as coisas. É o átomo que diz se uma coisa é dura, é mole, é áspera ou lisa, é grande ou pequena, pesada ou leve, doce ou salgada, ok? É o átomo quem determina isso, é o que ele vai tentar mostrar. Segundo, por outro lado, os átomos são completamente diferentes das realidades concretas. O átomo não existe... vamos pensar assim, quando eu vejo uma cadeira, por exemplo, né? O átomo, ele não são microcadeirinhas que se juntam e formam uma cadeira. Não. Eles são micropartículas que dão a forma,
né? Claro que a cadeira é uma produção humana, mas vamos pensar uma árvore aqui, né? A árvore, elas não são micro-árvorezinhas, mas são átomos que geram aquela árvore, que criam aquela árvore. Então, os atomistas, eles são pluralistas no sentido em que um átomo não faz as coisas, mas há uma pluralidade de átomos, há uma pluralidade, né, como a gente viu anteriormente, também de sementes. Então eles não são atomistas no sentido de pensar em uma unidade só, uma coisa só para dar origem a todas as coisas. Então eles são pluralistas também. Dessa forma, tudo que existe é resultado da mistura dos átomos que dão forma e constitui toda a variação que vemos na natureza. Tudo que a gente vê na natureza, segundo o Leucipo e o Demócrito, é resultado da soma de átomos. Eles compõem. Aí sim, a gente tem mais clara a ideia do Lego, né? Pequenas pecinhas que formam aquela imagem toda, né? Mais apropriada ainda do que no da semente, quando a gente viu na Anaxágoras, que as sementes elas têm qualidades próprias, que se unem e formam um objeto de acordo com a predominância de cada um. Ok? Aí sim, terminamos a segunda parte, então, da nossa aula de pré-socráticos. Espero que você tenha gostado, espero que tenha dado certo aí para você. Só para me despedir, então, vamos à próxima aula. A próxima aula, aí daqui uns dias estarei gravando, disponibilizando para vocês, uma aula sobre Heráclito e Parmênides. Quem vencerá o duelo? Vamos ver. Tchau, tchau, pessoal.